Vamos abrir hoje nossas Bíblias, meus queridos, no livro de Gênesis capítulo 49, versículo 1. Gênesis 49, 1. Oremos, foquemos o Senhor, foquemos o Espírito Santo, porque nada nos separará, nada nos tirará do foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Nem profundeza, nem potestade, nem principado, absolutamente nada nos separará do seu grande amor. Assim, Senhor, eu olho para o Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, porque eu sei que o socorro vem do Senhor. Vem usar minha vida, Espírito Santo, para alimentar essa multidão que está hoje nos assistindo. Eu lhe agradeço infinitamente, Senhor, por essa palavra que já o Senhor tem me dado e que eu lhe peço com autoridade, unção, e eu posso transferir e transmitir para esses. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, meus queridos. Vamos hoje estudar Gênesis 49, versículo 1 em adiante, né? Nós vamos hoje estudar as bênçãos que Jacó derramou sobre as 12 tribos de Israel. Tremendo, tremendo. Vamos aprender muito sobre aquilo. Mas eu preciso falar sobre aquilo que nós temos estudado a semana passada, em continuidade, claro, né? A semana passada nós abordamos as bênçãos que Deus liberou, né, por intermédio de Jacó sobre José, né? Sobre José. Na verdade, sobre os filhos de José. Primeiro, sobre os filhos de José. José ele teve 2 filhos que ele gerou no Egito, né? Lembra-se, Efraim e Manassés, os 2 filhos de José. E Jacó, cheio do Espírito Santo, foi usado para liberar as bênçãos sobre os filhos de José. E Deus, usando a boca de Jacó, diz que esses 2 filhos se tornariam herdeiro direto de Jacó. E para sempre, tanto Efraim como Manassés se tornariam filhos diretos de Jacó. Filhos diretos de Jacó. Na verdade, era a representação, esses 2, né, tanto Efraim como Manassés, a representação do enxerto dos gentios à videira. É isso que eu expliquei. Quem não viu essa palavra, ouve, porque é tremenda. Também a Bíblia diz que José, quem tomou inclusive a primogenitura, né, representação de Jesus Cristo, José recebeu sua herança. E qual herança José recebeu? Lembra? A região montanhosa. Então, para muitos estudiosos, muitos teólogos, inclusive até o dia de hoje, a palavra é traduzida como Siquém. Muitos pensam que é a cidade de Siquém, mas não é a cidade de Siquém. É a cidade da região montanhosa. E a cidade da região montanhosa que Jacó deu por herança para quem seria a representação de José, que é Jesus Cristo, porque José é um tipo de Jesus Cristo. Qual cidade Jesus Cristo receberia do Pai? Já vimos isso a semana passada. A cidade, a região montanhosa é Jerusalém. Que promessa
Que promessa tremenda o Pai deu para seu Filho Jesus Cristo, porque ele voltará, será rei sobre Jerusalém, aonde estará o seu trono, né? Vamos lá, agora nós vamos ver e nós vamos ler aquilo que os outros filhos de Jacó vão receber. Vão receber. Lembra-se que antes do patriarca, antes dos filhos da promessa morrerem, sempre reuniram seus filhos para assim liberar as bênçãos sobre eles, as recompensas das suas ações, das suas atitudes, enfim, por tudo direcionado por parte de Deus. E agora sim nós vamos estudar aquilo que Jacó, já na velhice, com 147 anos, né? Ou seja, muito velho já, com deficiência na vista, mas um Jacó que no final da vida dele realmente se mostrou sensível à voz de Deus, cheio do Espírito Santo, para derramar e decretar as bênçãos vindo de Deus sobre cada filho. Sobre cada filho. Então, como eu já lhe disse, José é um tipo de Cristo. E Jacó, tornando-se Israel, é a representação do Pai Celestial. E antes de morrer, então, é o tempo de Jacó repartir as recompensas, repartir a herança para cada um dos seus filhos. Eu falo recompensa, a herança, porque todo filho tem direito, obviamente, de receber a herança, né? Quando o pai morre, os filhos têm direito de receber a herança. Agora, vocês vão notar algo interessante, que as bênçãos recebidas e o nível de recompensas recebidos pelos filhos de Jacó vão depender e influenciar sobre aquilo que fizeram. Ou seja, vão receber bênçãos. Eles vão receber recompensas. E vocês vão ver que alguns vão receber muito mais do que outros. E alguns não vão receber absolutamente nada. Mas não vão deixar de serem filhos. Ou seja, vai depender daquilo que cometeram e daquilo que deixaram de fazer. Será o dia da prestação de conta. Será o dia de receber ou não aquilo que eu tenho como direito. E quem decide isso é o Pai. É o Pai. Então, esse trecho bíblico, amados, é a pura representação da prestação de contas que Deus Pai, o Pai Celestial, pedirá a todos os seus filhos, quando primeiramente os filhos da luz serão julgados. Já falei muitas vezes, e eu continuarei falando, sobre o julgamento final, sobre o juízo que é necessário que todos os homens passam diante do juiz do grande tribunal nos tempos finais, porque toda a humanidade será julgada. E a Bíblia deixa clara que primeiro será julgado a casa de Israel e os gentios que decidiram reconhecer Jesus Cristo, assim se tornarem filhos de Deus. Haverá uma prestação de conta. Sim,
Haverá uma prestação de conta. E para os filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Jacó. Nem todos são filhos de Israel. Para os filhos de Deus, haverá também uma prestação de conta. Haverá um pai que vai derramar suas bênçãos, suas recompensas para seus filhos. Olha, você foi muito fiel, desde o início até o fim, e você fez muita coisa boa. Então vou te dar isso, porque eu estimo justo você receber tais recompensas. Você não vai ter recompensa nenhuma, mas você não deixou de ser um filho. Por causa disso, tu não terás recompensa. Mas fica feliz, porque tu não deixou de ser filho. Tu terás a salvação, mas recompensa é outra. Tudo isso acontecerá quando os filhos de Deus, os filhos da luz, serão julgados no grande juízo final. É importante que a noiva que está me vendo hoje à noite aqui tenha consciência que tudo está sendo registrado no livro do Senhor. As nossas ações, aquilo que deixamos de fazer, a nossa teimosia, mesmo o Senhor nos perdoar dos nossos pecados. Mas existe na nossa trajetórias ações, atitudes que fizemos ou que deixamos de fazer e que isso não será colocado digamos, não será cobrado por parte do Pai. Não será cobrado por parte do Pai. E isso vai determinar para esse juízo, para os filhos da luz, os níveis de recompensa que vocês terão para receber ou não. A Bíblia deixa claro, e eu vou estar falando sobre isso. O juízo de Deus. E efetivamente, para o seu conhecimento, haverá um grande julgamento final, aonde, como já disse, primeiramente serão julgados os escolhidos, que foram salvos da ira de Deus. E logo haverá outro julgamento que serão para os filhos da perdição. E eu sempre me perguntei por que nessas igrejas contemporâneas, laodiceana, por quê? Qual era a característica da igreja de Laodiceia? Que era uma igreja que falava da palavra de Deus, porém era morna. Era uma igreja que se achava rica, uma igreja que se achava super moderna, mas era fria e era quente, morna. Era morna. E por ser morna, por inclusive conhecer da Bíblia, mas por não pregar na sua integridade da Bíblia, porque o mundo estava dentro dela, mas queria o mundo e queria também a verdade. Ou seja, para Deus, diz para esses, se não se arrepender, Laodiceia, eu te vomitarei. Pois eu tenho reparado justamente que muitas vezes me perguntei por que a igreja laodiceana não prega acerca do julgamento final. Eu gostaria, aqueles que estão me vendo, que você talvez pudesse analisar o ministério que vocês estão frequentando. Quantas vezes seu pastor, quantas vezes seu ministério ensinou para a congregação, para a sua congregação, acerca do juízo final?
Quantas vezes? Procure lembrar. Procure lembrar, por favor. Ou talvez esses líderes citaram o julgamento final apenas para os que têm chance de estudar para ser pastor, porque para ser pastor deve saber um pouco mais, deve ser um pouco mais aprofundado sobre o assunto, né? Eu estou falando para a congregação. Quando a última vez você já ouviu falar sobre o juízo de Deus? E sobre a ira de Deus? Quando? Alguns poderiam pensar, acho que eu nunca ouvi. Ou outros dizem, talvez faz uns 6 anos atrás, ouvi uma vez. Mas por que será? Por que não se prega mais sobre o juízo final? Será porque eles têm medo de serem taxados de radicais religiosos? Será que têm medo de assustar a população para que ela não deixe de entrar nos seus templos? Vocês querem saber a quem se parecem esses políticos religiosos hipócritas que têm medo de falar sobre o juízo? Eu vou falar, inclusive, sobre algo atual, no qual o planeta está passando e está vivendo. A quem se parecem essas pessoas, essa igreja, que se recusam a falar sobre um ponto na Bíblia imprescindível para preparar um povo para a eternidade, a fim de que quando se repara diante desse tribunal de justiça justo, não venha perecer, mas seja advertida por profetas e líderes que não têm receio de falar o que é. A quem se parece essas pessoas que querem ter e preservar uma imagem para não assustar aquilo que na verdade é? Pois se parece a China. A nação da China, envolvida e culpada pela criação do coronavírus, que se espalhou por todo mundo, mas para não afetar sua economia, disse que não há tantos mortos, não revela os seus mortos. Assim, o que acontece? Ali o vírus devasta a Itália, ali o vírus devasta a Espanha, devasta a França, devasta Estados Unidos, e a Europa e Estados Unidos dizem entre si: não pensávamos que ia ser tão forte assim. Nós não pensávamos. Nossos pais estão partindo. Porque China ocultou a verdade desse massacre? Por quê? Se soubéssemos da verdade, certamente nós teríamos nos preparado melhor. E no dia do juízo, muitos dirão isso e chorarão porque não foram preparados. Porque quando estiverem na terra dos vivos, os líderes que os ensinavam minimizaram fatos daquilo que a Bíblia relata. Minimizaram para não assustar, porque diz, não, eu não vou assustar. Não, não é assustar falar do juízo final. Não é assustar falar que é um Deus de justiça.
Não é assustar falando e preparar um povo para dizer: arrependei-vos, porque senão vocês vão para o inferno. Não é assustar. É conscientizar a população de que o negócio é sério. Por não ter sido preparados, amados, muitos aplaudiam pregações que se recusavam a abordar o tema do juízo. Mas quando se trata de pregação que faz rir, aí todo mundo está à massa. Quer ouvir pregações engraçadas? Muitos aplaudiam pregações que se recusavam a abordar o tema do juízo, porque esses queriam rir quando deveriam chorar. Porque os líderes que escolheram falavam como fazem líderes de muitas nações. É uma pequena gripe. Não sejamos tão radical. Ali está a questão. O que mais vale? A economia ou a vida do ser humano? O que mais vale? Para poupar. Aonde está o equilíbrio para poupar as pessoas? É na escolha. Porque a vida é uma decisão. Falar do juízo é para muitos tirar o atributo do amor a Deus. Porque quando para muitos se fala do juízo final e do juízo de Deus, que inclui, inclusive, não se pode falar do juízo sem falar da ira de Deus e da prestação de conta, que todos prestarão conta, que os bilhões de habitantes prestarão conta a Deus, é como se para muitos é tirar o atributo do amor que Deus é. Isso é insensatez, isso é mentira do diabo, meus amados. O vírus do pecado já se espalhou para todos os povos da terra. Porque eu lhe digo, todos foram contaminados. Todos foram contaminados de forma simbólica, né? Claro, estou falando de uma temática de hoje. Pelo vírus do pecado. Mas, para nossa salvação, Jesus Cristo trouxe o remédio. Jesus Cristo é o antídoto. Jesus Cristo é o antídoto. E a sua fórmula é toda a palavra do livro sagrado. E não apenas uma parte do livro. O antídoto é Cristo. E Cristo é a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. É toda a sua palavra. E isso é o antídoto para salvar a humanidade dessa pesta que, se verdadeiramente não se arrepender e não colocar esse antídoto dentro da sua veia, se Cristo não entrar no seu sangue, na sua vida, pois certamente morrerás. Existem por aí pessoas que inventaram um antídoto genérico. Parece que cura, mas não cura. Um antídoto genérico certamente mais barato, usando apenas parte da fórmula. E esses pensam, aqueles que compram mais barato esse antídoto, pensam que serão imunes à morte. Mas eu lhe digo, certamente morrerão. E mesmo que esses digam depois,
me enganaram na fórmula e eu tomei. Pois a morte, certamente, no dia de reivindicá-los, dirá: esses são meus. Porque esses tiveram na mão toda a fórmula, toda a palavra do Senhor. Eles tiveram o livro sagrado, meus amados. Mas o que aconteceu é que essas pessoas quiseram pagar um preço mais barato. Porque quiseram ter lucro quando não era para ter lucro. O juízo de Deus, meus amados, é real. E a ira do Senhor também é real. Tremem e temem, ó habitantes da terra. Em 1 Pedro 4, versículo 17, olha que diz a palavra: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se Pedro pregava isso, como eu não vou advertir você, amados, queridos, que querem ser noiva de Cristo? É chegado, Deus vai julgar você. Se você é filho de Deus e entender e ouvir atentamente a voz do Senhor, pois certamente Ele te julgará, como a mim julgará a mim. O julgamento, o juízo, começará pela casa do Senhor. Ora, se daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, e se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecado. Ou seja, vai ser difícil. Se já os salvos vão ser julgados, imagina os ímpios, os pecadores, que quando tiver oportunidade vão dizer: ah, não. Imagina, a dificuldade, não terá como essas pessoas se salvarem. Agora, em Salmos capítulo 1, versículo 5, diz assim: no dia do juízo, eles, falando dos pecadores que praticam o pecado, os ímpios, serão condenados, diz a palavra, e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Separados do que obedece a Deus. Que mais? Isaías 24, 21 diz: naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Ou seja, naquele dia se fala do juízo final. Os poderes de cima se trata de Satanás, dos demônios. E os reis embaixo da terra eram pessoas que realmente, todos os reinados da terra, que não quiseram entender os planos, os propósitos de Deus. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra. O que é uma masmorra? É um celeiro subterrâneo, onde inclusive em épocas antigas se colocavam os prisioneiros, ou seja, inferno, para falar claro, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Daniel, capítulo 7, versículo 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Haverá, ó casa de Israel, uma prestação de conta. Haverá um dia em que Jacó dirá para seus filhos: bom, eu vou liberar aquilo que é de herança para você, em que o pai vai chamar seus filhos e vai derramar as bênçãos, ou não vai receber recompensa, mas
haverá também de outro lado um juízo, outro juízo, que não vai liberar bênção e que o pai não vai ser bondoso para esses filhos rebeldes que não quiseram da verdade quando a verdade se manifestou. Apocalipse 11, 17, diz assim: dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és o que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome. É aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que Jacó, representando o pai, vai fazer quando vai reunir os seus filhos. Aos profetas, aos santos, aos que temem teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Porque dentro do reino dos céus há pequeninhos, mas há grandes no reino dos céus. E os grandes são aqueles que, quando tiveram oportunidade de receber os talentos, os multiplicou e fizeram muitas coisas para o reino dos céus. E os pequeninhos são aqueles que entraram no reino de Deus assim, justo. Não terão recompensa, mas entraram pela porta estreita, entraram. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriam livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que não advertir a igreja dessa verdade? Eu vou ocultar esse massacre, e eu vou ocultar essa verdade para que o temor e o tremor não venha entrar no coração de uma pessoa, a fim de que essa pessoa, enquanto tiver tempo de se preparar, tenha oportunidade de se preparar. É sério, meus queridos. Pois no caso aqui, a casa de Jacó é a representação daquilo que a igreja haverá de passar quando se reparará para ser julgado na frente do Pai Celestial. Vamos continuar, meus queridos. No versículo 3, olha que diz:
Rúben, aí vamos começar agora. Vamos começar a ver as bênçãos, a herança que o pai Jacó liberou para alguns. Eu não vou me aprofundar sobre todos os filhos de Jacó, mas eu escolhi uns 3 a 4 para identificarmos dentro do grupo. Porque alguns receberão uma linda recompensa e porque outros não receberão recompensa nenhuma. Porque o objetivo que eu preparo a vocês, membros da OSCE, a vocês receberam muitas recompensas por parte de Deus. Eu não quero apenas que você entre no reino dos céus. É justo, né? Eu quero que vocês entrem e recebem galardão por parte de Deus. Eu vou formar pessoas, eu vou formar soldados, para que depois da guerra, assim como fazem todos os soldados, generais, diante de grandes autoridades, recebem suas medalhas. Suas medalhas. Por ter lutado o bom combate. Começamos por Rúben. Eu vou falar sobre Rúben. Rúben, disse Jacó, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Já falei sobre Rúben, inclusive, algumas semanas atrás eu falei, então eu não vou me eternizar em Rúben, mas Rúben perdeu sua primogenitura. Era Rúben que deveria ser o primeiro e herder do mais importante pedaço do bolo. Mas Rúben perdeu sua primogenitura. E quem ganhou a primogenitura? José. José ganhou a sua primogenitura, porque José não morreu, mesmo quando todos pensavam que estava morto. José não morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não morreu. Pois o primeiro a compadecer diante de Jacó foi Rúben. Rúben não deixou de ser filho, porque Rúben se arrependeu. Porém, Rúben perdeu sua recompensa. Me pergunta por quê? Já vou lhe responder. Porque mesmo Rúben sendo o mais velho, perdeu sua primogenitura e em vez de ficar na primeira fila, quando o pai veio e fala assim, tu vai ficar na mesa, mas tu vai no fundo da mesa. Tu vai te assentar bem no fundo, Rúben. Por quê? Porque Rúben, no seu passado, desonrou seu pai e deitou com a esposa do seu próprio pai, concubina do seu próprio pai Jacó. Resumindo, por causa da sua impureza, por causa da sua desonra, por causa da sua pornografia, Rúben perdeu a oportunidade, quando tinha oportunidade, de receber uma grande recompensa. E perdeu seu galardão. E Rúben, mesmo sendo filho de Jacó, exercia impureza sexual, pornografia e imoralidade. Imoralidade. E na prestação de conta, perdeu aquilo que poderia ter sido dele, meus queridos. Algum Rúben aqui está me vendo e me ouvindo, por acaso? Aí você pode dizer, mas eu estou ainda preso aqui, mas eu me consertarei amanhã. Deus me perdoará. Bom, pode ser que sim. Ou pode ser que seja tarde. E se Deus, por causa da sua mudança radical, Rúben, em deixar
a promiscuidade, você pode ter certeza que, de qualquer maneira, na eternidade, vai ter consequência sobre o seu galardão. Vamos lá? Agora vamos falar sobre dois personagens chamados Simeão e Levi. Olha que Jacó diz: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira, repete aí, em sua ira, mataram homens, e ao seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. E eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Entra agora o julgamento de Simeão e Levi, meus amados. E mesmo que esses dois se arrependessem, pois quando eram filhos de Jacó, esses conviveram com a ira. Eram pessoas violentas, eram pessoas que não tinham domínio próprio, eram pessoas vingativas. Inclusive, lembra-se, porque nós temos estudado isso, o que eles fizeram, Simeão e Levi, no passado? Eles se juntaram, lembra disso? Para matar os homens da cidade de Siquém, para vingar Diná, a sua irmã, que foi estrupado por Siquém. E o que eles fizeram? De madrugada foram até lá e massacraram todos os homens. Mas não foi por direção de Deus. Foi pelo bel prazer deles. Porque neles havia crueldade, eram pessoas impiedosas, pessoas duras, pessoas violentas, cheias de ira. Sem domínio próprio. Pessoas estouradas. Algum Levi? Algum Simeão aqui? Que tem problema na ira? Que se estoura tão facilmente e vai matando o acampamento da sua casa? E deixa cadáveres? Porque quem se ira, a ira ela tem um teto. Mas além dela, é pecado. E por muito se iraram, podem perder sua recompensa. Simeão, Levi, eu não gostaria que isso lhe aconteça. Cuidado. Cuidado, Levi. Cuidado, Simeão. Vamos continuar. Eu quero falar agora e terminar de falar sobre Judá. Olha o que diz sobre Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Jacó estava se referindo de quê? De Jesus Cristo, porque de Judá, do descendente de Judá, da descendência de Judá, surgirá o próprio Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Olha, seus irmãos o louvarão. Claro, os judeus louvarão, é seu filho do Deus vivo. Os gentios, é seu filho de Efraim, dirá Efraim, Manassés dirão. Os que foram enxertados na vida, dirá, esse é o filho do Deus vivo. Que mais ele diz? Os filhos do seu pai se curvarão diante de você, o adorarão, falando sobre Jesus. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta. Ou seja, o leão impõe, e o rei da selva, tá? O leão impõe o quê? Respeito. Quando um leão se aceita, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E deita-se como uma leoa.
Quem tem coragem de acordá-lo? Ou seja, temem, porque de Judá há uma tremenda promessa. É gerar o Messias, o leão da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão, porque de Judá aparecerão reis, Davi aparecerão, é o rei dos reis, o cetro estará sobre ele. O rei Jesus Cristo, o rei dos reis. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleito. Jesus Cristo veio com o jumento e foi celebrado. Lembra disso? Quando entrou em Jerusalém? Lavará no vinho as suas roupas. Lavará no vinho as suas roupas. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Todo o seu corpo, suas roupas, todo foi encharcado de sangue, o vinho. E as suas vestimentas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Pureza, santidade. O Senhor. É hora de Judá receber sua recompensa. Que honra tem Judá? Judá receberá a herança e a promessa de gerar o Messias. Seja, pois, tu, meus amados, um adorador de excelência, ó Judá, porque receberás certamente a tua herança, a tua recompensa. E ali Deus, Jacó, usado pelo Espírito Santo, evoca a recompensa de Zebulon, evoca a recompensa de Issacar, de Dan, de Gad, de Asser, de Neftali, e dá além para José. Dá além para José e diz, é José uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permanecerá firme e o seu braço forte algis para atirar pela mão do Todo-Poderoso, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. Com bênçãos do alto céus, bênçãos das profundezas, bênçãos das fertilidade e da fartura, as bênçãos do seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos reposem sobre a cabeça de José. Lembra que José é um tipo de Cristo, porque sobre esse está todas as bênçãos, todas. Ele é o varão perfeito. Jesus é o varão perfeito. Sobre esse, a plenitude do Espírito. Ele é o candelabro, cuja todas as suas lâmpadas, sabedoria, entendimento, temor do Senhor, o Espírito do Senhor, todas as 7 lâmpadas estão completas. Ele é a unção completa. É Jesus. E todas as bênçãos reposam sobre esse. E para terminar, diz no versículo 28, são esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhe diz, aos abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Eu preciso preparar vocês. Jamais ocultarei a você acerca do juízo final. Para a filha de Sião, eu serei zeloso em fazer com que você receba muito.
para aqueles que querem e aceitam se sujeitar numa liderança que lhe cobrará para se tornar um soldado de Cristo. Para que nessa terra vocês não venham esconder os talentos que o Senhor lhe deu, mas que tenha uma pessoa que lhe cobra. Vamos lá, não enterra teu talento. Bora, levanta-te, vamos Judá, vamos José, vamos. O que dizer daqueles que não querem ser parte da tribo de Israel? Iludir vocês? Dizer que tudo está bem? Que Deus ama você? Sim, Ele ama o pecador. Mas se o pecador não se arrepender, ele ficará fora. E não escapará ao juízo final, com as suas consequências drásticas. O juízo final acontecerá. Tomara que você tenha uma liderança que tenha peito para lhe advertir dos dias vindouros. E tomara que você não foge para as montanhas ou para os mares para vocês ouvirem aquilo que não lhe trará salvação. Porque há um antídoto. É a palavra de Deus, cujo não deve ser oculto dentro dela absolutamente nada do que está escrito. Pregada pela sua integridade. E se a China quer esconder os seus mortos, pois a China prestará conta com as nações. Mas os que estão aqui não serão enganados. Terão os números, não para amedrontá-los, mas para se preparar. Oremos, Pai amado. Obrigado por sua palavra. É com muito amor, com muito temor e com muito tremor que eu prego essa palavra a fim de advertir e preparar a casa de Jacó a receber do Senhor as devidas recompensas. Faz com que esse ministério preparem homens e mulheres comprometidos para a tua obra. Prepara uma geração que queira entender os planos de Deus. Pai amado, eu oro para que essa geração entenda o quanto é crucial e importante se preparar. Se preparar para que naquele dia esses não venham dizer: por que não falaram para nós a verdade? Por que ocultaram seus mortos? Se eu houvesse sabido que era assim, que a porta seria tão estreita, certamente me houvesse consertado. Pois usa minha vida, usa esse ministério, amado, para que essa geração seja advertida, ensinada e preparada pelo conteúdo daquilo que haveremos de estudar em dias vindouros. Atrai a casa de Jacó nesse lugar. Atrai os que têm dificuldade para se tornar os filhos de Jacó.
Desejo que esses recebam recompensas. Desejo que esses sejam José, sejam Judá. Enquanto for possível isso acontecer, enquanto for possível acontecer, que haja arrependimento e que haja conscientização de que o seu livro se abrirá, porque Jacó falará um dia para seus filhos. Lhe agradeço por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.